Então, olá, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a industrialização brasileira. Lembra que em Vargas, depois da crise de 29, o Brasil começou a investir em sua industrialização. Então, a gente chama esse período de Revolução Industrial Brasileira. E ele vai criar uma indústria nacional através do seu intervencionismo do Estado para cada setor econômico, cada principal setor econômico do Brasil. Então, na parte da siderurgia, a gente tem a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Na parte da extração de minérios, que é a grande riqueza do nosso país, a gente tem a Vale do Rio Doce, em 42. Temos a Fábrica Nacional de Motores, na parte de elaboração de motores de carros, em 1943. A Hidrelétrica do Vale São Francisco, em 45, na parte energética. Se eu vou criar a indústria, eu preciso de energia para manter essa indústria. Na parte de empréstimos, vou criar o BNDES, ele vai criar, e a Petrobras, a grande extração de petróleo de energia em 1953. Então, essas são as indústrias que Vargas vai criar nesse período conhecido, aí de 1930 a 55. Pessoal, lembra que ele é conhecido como substituição de importações, porque se a gente vai começar a elaborar alguns produtos, então eu vou diminuir as minhas importações, aqueles produtos que antes eu comprava de fora, agora eu vou começar a produzir. É nacionalista desenvolvimentista porque ele vai criar empresas com capital brasileiro. Essas indústrias eram nossas, eram do Brasil. E ele vai investir inicialmente na indústria de base, na siderurgia e metalurgia. Então, a partir daí, o Brasil vai assumir a sua identidade industrial, uma identidade baseada no nacionalismo brasileiro. E a gente gostaria de destacar que Vargas criou várias leis trabalhistas também. Não tem como falar de indústria se você não fala desse processo trabalhista. Leis antes não existiam, um horário remunerado, o trabalhador trabalhava de segunda a domingo, não tinha um descanso, não tinha direito a férias, um mês durante aí um ano. Então, aposentadoria, todas essas leis que a gente conhece de hoje veio, a partir dessa criação das leis trabalhistas aí de Vargas, que infelizmente só correspondem aí às cidades. O campo, infelizmente, aí ficou de fora, A gente ainda tem esse lado negativo no aspecto ligado aí ao campo. Então, agora vamos para o processo de internacionalização da economia. O que é essa internacionalização? É quando o Brasil deixa de investir na sua estatização e começa a receber capital estrangeiro, capital privado, e começa a chegar no Brasil as chamadas multinacionais, mais conhecidas hoje como transnacionais. Vamos lá. Então, isso vai acontecer a partir da influência do governo de JK, Juscelino Kubitschek. Ele tinha um plano de desenvolver o Brasil 50 anos, em apenas 5 anos. Como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu desenvolver esse plano de metas? Construindo rodovias, construindo sistemas de energia, estradas. Ele pediu capital estrangeiro, empréstimos. E é aqui que começa a nossa grande dívida externa. Porque aqui nós temos o início da penetração do capital aí estrangeiro. Lembra? O plano de metas, ele focou no setor da indústria e energia. Também tinha a questão de diminuir as disparidades regionais, diminuir as desigualdades, mas isso ficou apenas no papel. Porque o importante mesmo para esse período foi as construções industriais. É importante destacar que no governo de Juscelino Kubitschek nós temos a entrada das multinacionais do automóvel. E para esses automóveis circular, eu preciso de estradas. Então nós temos a entrada das indústrias automobilísticas e com elas, nós temos aqui a chegada também da construção de grandes estradas no nosso país.
Um aspecto muito negativo, né, pessoal? Porque o Brasil ele é extenso, tem grande extensão territorial. Então, esse modal de transporte escolhido não foi um modal correto. Os trilhos, né? Na verdade, os trens saem dos trilhos, essa é a palavra, né? Que inclusive já caiu em questões do Enem, justamente para a entrada das estradas. Negativamente, porque gasta, tem um número maior de gastos, né? E é bem demorado. Um produto que vem da China é mais rápido do que um produto que sai dos estados de São Paulo para Rio de Janeiro. Enfim, mas foi escolhido para, de certa forma, agradar as multinacionais estrangeiras. Lembra que a gente estava devendo capital estrangeiro já, porque a gente estava fazendo construções, indústrias, enfim. Então, quando você pede um favor de volta, você não pode negar, né? Então, aí a gente já começa esse processo aí de entrada de multinacionais e aumento da dívida externa. Importante destacar também que no período de JK foi criada as chamadas Superintendências de Desenvolvimento Regional. Pelo nome, ó, SUD, Superintendência de Desenvolvimento Regional. Aí o SUL é do Sul, né? O NE é do Nordeste, o AM é da Amazônia, enfim. Então vamos para o primeiro, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O que essa SUDENE fazia? Ela concedia empréstimos, doação de terrenos, enfim, tudo que fizesse de incentivo fiscal para atrair esse capital para o Nordeste. A Sudan foi muito importante para a Amazônia, né? Principalmente no período da ditadura militar, em que eles faziam essas concessões, doavam terrenos, doavam capitais, enfim. Elas tinham o objetivo de diminuir as disparidades regionais, as diferenças regionais. Bom, eu gostaria de destacar essa charge aqui do JK, em que diz assim, ó, primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Aí o projeto dos automóveis na mão, né? E o povo aqui esperando, né? A gente tem aqui finalmente o primeiro carro brasileiro. Então, assim, faz essa crítica, né? Que o automóvel está aí. Mas o povo, como é que tá? Brasília foi construída, né? Mas e os trabalhadores que ficaram lá, depois dos empregos, por exemplo? Foram para onde? Como foi esse processo? Formaram as chamadas cidades satélites, né? As favelas ao redor de Brasília. Então, assim, o que foi construído, o que foi feito, não causou uma mudança na diferença da vida das pessoas, né? Porque nem todos iam ter direito de comprar um automóvel, vai ter condições de comprar um automóvel, né? Para rodar nas estradas brasileiras. Enfim, então essa é a crítica aí que é feita. E vamos para uma questãozinha do Enem que fala exatamente sobre isso. Lá atrás tem JK dizendo assim, né? Meta, meta, meta. Aí tem meta do faminto. A JK diz assim, você já percebe que o JK com essas orelhas lindas, esses cílios aí, né? Dá inveja a qualquer mulher. Enfim. JK, você agora tem automóvel brasileiro, Zeca, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que é que você quer mais? Aí o Zeca diz assim, um prato de feijão, seu doutor. Então, o que essa charge está ironizando? Essa é a pergunta. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades. Eu construí estradas, vai diminuir as desigualdades? Não, né? B, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos. Eu construí para o mercado interno. Sempre nossa produção vai para o mercado externo. Então, por isso, né, que o item está incorreto. Além de não ser, além de não ser o principal objetivo aí da questão. Então, não é interno, sempre a produção é para o externo e também não é o que a charge critica. C, enfatizar que o incremento econômico implicou no aumento das contradições socioespaciais. Ok? É isso mesmo, né? Eu estou falando aqui que mesmo eu construindo estrada, menos eu construí da Petrobras, no caso não foi ele, mas enfim. Mesmo influenciou, né? Desenvolveu. Mesmo eu tendo estradas, tendo gasolina, tendo carro, mas o Zeca ainda continua passando fome. O Zeca ainda só quer um prato de feijão, porque a desigualdade social continuou a mesma.
E o D, ressaltar que os investimentos no setor de bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. É importante destacar isso, né? Que Vargas vai influenciar na indústria de base e JK já vai influenciar nos bens duráveis. Mas não é esse, não aumentou aí o incremento do salário dos trabalhadores, né? Aumentou a desigualdade em si. E o E mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalhos para a população local. Aí seria se ele estivesse falando da construção de Brasília. Aí esse item vai estar falando um pouco sobre isso, sobre as regiões dentro do interior do Brasil, né? Na região ali centro-oeste, pegando um pouco da região norte, vai abrir frentes de trabalho para a população local, mas são, infelizmente, frentes de trabalhos temporários. Vamos lá para o chamado milagre brasileiro. O que é esse milagre brasileiro? Então, lembra que em 64 a 85 nós temos a chegada infelizmente, da ditadura militar, regime militar, como querem chamar, tá? E nesse regime nós também temos a abertura para o capital estrangeiro. Nós temos essa palavra muito forte, subsídios e incentivos fiscais. O que é isso? O governo começou a criar incentivos para atrair as pessoas que ocupavam principalmente a região centro-oeste e norte do nosso país. Então a gente começou a receber bastante incentivo para isso. Tem essa chardezinha, esse cartaz, na verdade, que é um cartaz de propaganda da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Diz assim: chega de lendas, vamos faturar. Se você quiser dar um zoom depois ler o cartaz, para você ver como é que a Amazônia era tratada. Mas é mais ou menos assim. Vamos enriquecer junto com o Brasil, vamos conquistar com a Amazônia, a Transamazônica está aí, que é a rodovia que liga o Nordeste ao Norte, né, do país, que foi construída. Então vamos lá, vamos ocupar a Amazônia. Venha para Sudão. Para atrair, vocês estão vendo aí gado nessa imagem, né? Aqui tem gado, trabalhadores aí, indústrias, enfim. Qual era o objetivo dessa campanha? Era atrair as pessoas para a região norte, porque era uma região que não era ocupada, né, que precisava ser protegida justamente no sentido para eles, né, que podia chegar outra população, ocupar o sentido, né, de espaço vital era muito forte nessa época, que tem um espaço importante, então eu posso ocupar, e existia esse medo do Brasil perder essa região norte, assim como o centro-oeste. Então, ele começou a doar incentivos. Vamos aqui para essa zona. Vou dar o exemplo da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca foi uma região construída na região norte que você não paga nada, nenhum imposto lá por 10 anos. Por exemplo, se doava o terreno, né? E aí várias pessoas foram para lá e a gente tem o maior polo automobilístico, o maior polo tecnológico nessa região, na região da Amazônia, em Manaus, que era plena floresta. Então, as pessoas começaram a ocupar essa região atraídas por esses incentivos, né, na época do governo militar. Lembrando também que não era só parte industrial, né, tinha incentivos para projetos agropecuários, e o desmatamento foi muito forte nessa época, porque foi um período de ocupação, né, até os dias de hoje também é muito alto, né? Então, com tudo isso, a gente tem a chegada do milagre econômico brasileiro. O que foi esse milagre econômico? Nosso PIB estava muito alto, né? A gente estava recebendo muito dinheiro emprestado, óbvio, a gente tinha um crescimento em relação a isso, a gente estava construindo indústria, estava com grandes projetos agropecuários, então a gente chegou ao 8º PIB mundial, primeiro lugar entre as nações em desenvolvimento industrial. É como tá nessa chargezinha, né? Muito dinheiro no bolso para dar e para vender. As coisas estavam muito bem, crescimento do PIB lá em cima. Mas lembra que esse crescimento é um crescimento fajuto, porque não era com dinheiro nosso, né? É tipo assim, tu tá numa festa com uma roupa de brilhante, com um colar de ouro, mas a tua amiga vai olhar e sabe que aquela roupa não é tua, mas todo mundo te acha linda e maravilhosa. Mas a tua amiga sabe de verdade que ali não passa de uma farsa. Essa é a realidade do Brasil. A gente está aqui, tudo muito bem, mas se você for olhar a realidade, as coisas não eram tão interessantes por trás dos panos, né? Então lembra,
que isso vai causar o aumento na nossa dívida externa, né? Tô pedindo dinheiro emprestado e um dia eu vou ter que pagar com juros, né? Então isso vai aumentar a nossa dívida aí, nosso rombo existente aí até os dias de hoje. Então lembra que nesse período foi muito importante com a criação da Zona Franca de Manaus, como tem exemplificado, né? Tem até essa imagenzinha aqui, Polo Industrial de Manaus. Você pode perceber nos celulares, no seu notebook, você pode dar aí uma olhada. Se tiver essa imagenzinha aí, normalmente tem essa imagem. Se não tiver imagem, só tem assim, feito na Zona Franca de Manaus. Dá uma olhada para você ver. Vem daí, nosso grande polo industrial em plena Amazônia. Aconteceu um probleminha lá no Oriente Médio, né, entre Israel e Palestina, em que os Estados Unidos se envolveu nessa história, como sempre, né? E aí, apoiando Israel, os palestinos ficaram meio que chateados. Então, resumindo a história, eles queriam se vingar dos Estados Unidos e nada melhor do que mexer com o preço do petróleo, já que eles não tinham um aparato para fazer guerra. Então, eles aumentaram o barril do petróleo e isso causou uma grande crise aí mundial na época, que fez inclusive o Brasil e outros países, próprios Estados Unidos, a investir em matrizes renováveis. Por quê? Se a gente continuar dessa forma, a gente vai ser muito afetado sempre que eles quiserem mexer com o valor do petróleo, né? E aí a gente tem essa crise do chamado choque dos petróleos, a crise do petróleo. Lembra que a gente estava com muito capital, pedindo muito dinheiro emprestado, um aumento da nossa dívida externa, e se eles não tinham mais dinheiro para emprestar a gente vai entrar em decadência. E aí o sucateamento do nosso parque industrial nacional foi muito forte, justamente por causa a gente não tinha mais dinheiro para investir, já que nosso dinheiro vinha de fora e eles estavam em crise, e a gente também. Então esse período foi muito forte em relação à inflação. Eu lembro, a minha mãe fala que você chegava num dia e comprava um arroz de R$2, no outro era 10. Ainda tinha um problema do brasileiro, que é justamente comprar esse produto barato, guardar para quando tiver caro, né? O pessoal estocava, comprava muito produto barato e quando estava caro vendia, lucrando muito, né? É igual que estão fazendo agora na crise do Covid, quando estão aumentando o preço aí do arroz e do nosso feijão, aproveitando o momento, né? Então, a gente tem esse período muito forte de inflação e as pessoas começam a reivindicar a saída do governo militar em relação a esse período, né? Não importava antes se o seu vizinho tinha sumido, se a sua vizinha foi torturada com um rato na vagina, isso e aquilo. O que importa mesmo é o dinheiro, é o dinheiro no bolso. Até o brasileiro sentir as moedas, o dinheiro aí em menor quantidade, isso não estava afetando tanto. Mas quando chega no bolso, a gente percebe uma maior reivindicação da população. E aí o governo militar vai chegar aí ao seu fim. Então, eu gostaria, né, de destacar nesse período que quando alguém fala que a ditadura foi o melhor período do Brasil, é por isso aqui, é por essas construções. Você precisa lembrar que a gente estava bem momentaneamente, né? Mas foi um governo muito frágil em relação a qualquer crise que acontecesse, justamente porque todas as construções, todos os investimentos não eram com dinheiro brasileiro, e sim estrangeiro. Pessoal, no governo de Fernando Henrique Cardoso, gostaria de destacar a política chamada neoliberal, né? Depois da crise de 29, a gente tem um novo liberalismo econômico, em que aconteceu muitas privatizações, e foi o fim das medidas protecionistas aqui no nosso país. Por que dessas privatizações? A Vale do Rio Doce, parte da Petrobras, enfim, né? Só a Vale, que é a nossa extração de minério, a nossa maior riqueza, assim, é uma perda assim, dramática, porque todas as lutas e reivindicações e buscas por território eram através do ouro, né? E agora nossa extração não é mais nossa, foi vendida. Enfim, uma grande perda que não vai mais para o investimento para a educação nem para a saúde, mas sim para o bolso dos grandes empresários, né? Então a gente tem um grande
influência das privatizações nesse período, no setor de comunicações, no setor de energia, né? Que o capital estrangeiro vai começar a controlar nossas indústrias, as nossas produções, tá bom? Então, vou ficar por aqui, até o nosso próximo vídeo.